Notícias do dia. Ano 6, número 2090. Dia 10 de agosto de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia do Diácono. Dia Nacional da Enfermeira. Dia Internacional do Biodiesel. Dia Mundial da Solidariedade Cristã. Dia Mundial do Leão. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 9 graus, máxima de 14 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,13. Valor do euro, em alta, R$ 5,23. Índice Bovespa, em alta, 0,23%, 108.651 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,78%, valendo R$ 119.343,27. IPCA, em baixa, 0,68%, julho 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 de agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 298,31. Notícias nacionais. Força Nacional vai apoiar a FUNAI em terra indígena no Amazonas. Os policiais militares trabalharão por 30 dias, na terra indígena Camicuã, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e na segurança das pessoas e do patrimônio. Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, vistoria embarque por biometria em Congonhas, na capital paulista. O sistema está instalado apenas nos aeroportos operados pela Infraero, mas o Ministério tem feito um trabalho para incentivar os terminais privatizados a também utilizarem o serviço. Ministra da Mulher visita a agência onde funcionará a Caixa para Elas. Ainda neste mês, 1.000 agências da Caixa terão espaço para o programa, no qual mulheres serão orientadas sobre canais de denúncia e redes de proteção contra a violência. BNDES e BID vão avaliar projetos viáveis na área de saneamento. Serão desenvolvidos parâmetros que auxiliarão o BNDES no processo de estruturação, especialmente em regiões remotas e de menor viabilidade financeira. Prazo para pedido de voto em trânsito vai até 18 de agosto. Eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral na data das eleições já podem fazer solicitação. Os pedidos devem ser feitos em atendimento presencial, e não há opção de solicitação pela internet. Para isso, basta procurar qualquer cartório eleitoral para indicar onde pretende votar. André Mendonça preside segunda turma do Supremo pela primeira vez, também integrada pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. Segunda turma é responsável por julgamento de habeas corpus e inquéritos. STF marca nova audiência sobre disputa por Fernando de Noronha. Em reunião de conciliação realizada hoje com representantes do governo federal e de Pernambuco, ficou acertado que as partes devem apresentar uma proposta em 8 de novembro. STF vota hoje reajuste de salários de ministros e juízes. Se for aprovado, o aumento valerá para os próprios salários dos ministros do Supremo. O valor hoje é de R$ 39.293,32, podendo superar os R$ 46.000. Tribunal de Contas da União, TCU, condena Dallagnol e Janot a devolverem gastos indevidos. Decisão se dá por gastos indevidos, com passagens e diárias durante atividades da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e também atinge procurador-chefe da Procuradoria no PR. Operação Guardiões do Bioma apreende 23,9 toneladas de minério. Ação contra o garimpo ilegal em terra indígena Yanomami durou um mês e resultou na prisão de 25 pessoas, apreensão de aeronaves e munições em 115 autos de infração. Polícia Federal e Receita fazem operação contra a importação irregular de eletrônicos. Policiais federais e servidores da Receita Federal cumpriram 56 mandados de busca e apreensão e de prisão no Paraná, São Paulo e Ceará. Mais de R$ 428 milhões serão bloqueados. Polícia Federal combate fraudes praticadas em lotéricas. No esquema, aliciador aborda funcionários de lotéricas oferecendo ganhos financeiros. Para ter esses benefícios, eles precisam inserir dados falsos nos sistemas de apostas. Polícia Federal faz operações conjuntas contra a pornografia infantil no estado do Rio de Janeiro. Mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal de São Pedro da Aldeia em residências localizadas nos municípios de Macaé, Búzios e Cabo Frio, na região dos Lagos. Anvisa prorroga a importação de radiofármacos. Segundo o presidente da agência, a matéria trata de critérios e procedimentos excepcionais de importação em virtude de riscos de desabastecimento no mercado nacional. Biomanguinhos vai fornecer remédio usado por 60.000 pacientes do SUS. Antes importado, o adalimumab é indicado para artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, psoríase, doença de Crohn, hidradenite supurativa e uveíte, além de artrite idiopática juvenil. Painel Covid-19 Brasil. Casos confirmados, 34.066.000.
Pacientes recuperados, 32.854.341, 96,4%. Pacientes em acompanhamento, 531.128, 1,6%. Óbitos, 680.531, 2%. Vacinação, total de doses aplicadas 469.951.837. Ônibus urbano perdeu 10,8 milhões de passageiros em 2021, em números absolutos. Em 2019, antes da pandemia, eram realizadas 33,2 milhões de viagens por passageiros pagantes por dia no país, número que caiu para 22,4 milhões em 2021. Prefeitura do Rio demoliu 1.313 construções irregulares desde 2021, mais de 70% dos imóveis ficavam na zona oeste da cidade. Para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o poder público está asfixiando o poder financeiro da indústria imobiliária das milícias. Depois de tragédia com chuvas, Petrópolis, Rio de Janeiro, recebe Bauerfest. Última edição da festa do colono alemão foi em 2019, antes da pandemia. O evento foi adiado mais uma vez devido à tragédia com enchentes, que matou mais de 240 pessoas. Inflação dos aluguéis residenciais sobe 1,05% em julho, diz Fundação Getúlio Vargas, FGV. O maior reajuste ocorreu em Belo Horizonte, 2,49%, após apresentar a maior queda em junho, menos 4,12%. Em Porto Alegre os aluguéis residenciais ficaram 1,07% mais caros. Rentabilidade dos bancos retorna ao nível pré-pandemia. Segundo o Banco Central, as despesas com provisões estabilizaram-se e o atual nível de cobertura de provisões pode contribuir para absorver eventuais aumentos em ativos problemáticos. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, prevê alta de 5,3% nas vendas para o Dia dos Pais. A CNC prevê que as contratações de trabalhadores temporários também devem evoluir. A expectativa é a criação de 18,5 mil vagas temporárias. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, tem deflação de 0,68% em julho, menor taxa da série histórica. No acumulado do ano, a inflação oficial está em 4,77% e em 12 meses ficou em 10,07%. Em junho, a inflação subiu 0,67%. Dólar fecha a R$ 5,13 com expectativas sobre inflação nos Estados Unidos. Moeda iniciou o dia em baixa, chegando a R$ 5,09 pouco antes das 11 horas. No entanto, a pressão do mercado externo e a compra de dólares por parte de investidores que aproveitaram o preço baixo empurraram a cotação para cima. Esportes. Copa Sul-Americana. Quartas de final, jogo 2. Atlético Goianiense 3 metros Nacional 0. Campeonato Brasileiro. Série B, 23ª rodada. Grêmio 5, Operário 1. Ituano 4, Sport Recife 1. Conquista do primeiro ouro olímpico do vôlei completa 30 anos, em 1992, em Barcelona, Espanha. O Brasil foi soberano em quadra, venceu todos os jogos, perdendo apenas 3 sets. O último ponto foi um ace, marcado por Marcelo Negrão. Notícias internacionais. Explosão em base aérea russa na Crimeia deixa um morto e 8 feridos. A Crimeia, destino turístico para muitos russos, tem sido poupada por enquanto do bombardeio e do combate de artilharia que outras regiões no leste e no sul da Ucrânia sofreram. Bush enterra corpos de vítimas não identificadas da ocupação russa. A vice-prefeita da cidade ucraniana, Mikhailina Skorik, disse a repórteres que 14 corpos não puderam ser identificados, acrescentando que a maioria havia sido baleada na cabeça e no peito. Biden assina apoio à adesão de Suécia e Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. O Senado dos Estados Unidos apoiou a expansão por 95-1 na semana passada, uma rara demonstração de unidade bipartidária em uma Washington amargamente dividida. Taiwan. Exercícios militares da China são parte de plano de invasão. Chanceler do país, Joseph Wu, afirmou que Taiwan não será intimidado, mesmo que os exercícios continuem. Território é reivindicado pela China. Forças israelenses matam ao menos 3 palestinos em tiroteio. Autoridades de saúde palestinas confirmaram as 3 mortes e disseram que mais 40 pessoas ficaram feridas. Não houve relatos de vítimas israelenses. Comandante talibã paquistanês que Estados Unidos ofereciam 15 milhões de reais pela captura morre no Afeganistão. Abdul Wali e outros 2 militantes do grupo morreram após a explosão do veículo em que estavam. Avião de oligarca russo é apreendido pelos Estados Unidos. Dono da aeronave, Andrei Sochi, é deputado do parlamento russo e membro do partido favorável ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. FBI faz buscas na mansão de Donald Trump na Flórida. Para o ex-presidente norte-americano, invasão não era necessária e só poderia ocorrer em países descontrolados do terceiro mundo.
México usa drone submarino para auxiliar resgate de 10 trabalhadores presos em mina de carvão. De acordo com as imagens captadas pelo aparelho, não há condições para que mergulhadores entrem no local. Cuba tenta controlar maior incêndio da história em tanque de petróleo. Raio deu início ao incêndio na noite de sexta-feira. Fogo se espalhou rapidamente e já consumiu a área de 4 tanques. Bombeiros locais têm apoio de mexicanos e venezuelanos. Camada de gelo marinho na Antártica caiu para níveis recordes em julho. Monitoramento identificou uma redução de 1,1 milhão de quilômetros quadrados em comparação com a média para o mês. França prepara resgate delicado de beluga encontrada no rio Sena. Animal de 4 metros de comprimento e 800 quilos foi descoberto há uma semana e parece estar doente e muito magro. A austríaca recusa herança de 22 bilhões de reais por acreditar que não seria feliz com todo esse dinheiro. Jovem diz não merecer a fortuna da família e faz parte de um movimento que propõe a renúncia de bens pelos mais ricos. Lenda da Motown. Lamont Dozier morre aos 81 anos. Dozier foi introduzido no Hall da Fama do Rock Andy Roll em 1990 e escreveu e produziu clássicos como Stop in the Name of Love, Baby Love e Two Hearts. Morreu aos 81 anos. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1500, após ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, Diogo Dias, navegador português, descobre uma ilha que deu o nome de São Lourenço, mais tarde designada Madagascar. Em 1675, lançada a pedra fundamental do Observatório Real de Greenwich, em Londres, Inglaterra. Em 1793, o Museu do Louvre é inaugurado oficialmente em Paris, França. Em 1846, Elias Howe, inventor norte-americano, patenteia a máquina de costura. Em 1864, depois que o Partido Blanco, do Uruguai, recusa as exigências do Brasil, José Antônio Saraiva, advogado e político brasileiro, anuncia que as Forças Armadas brasileiras começarão as represálias, dando início à Guerra do Uruguai. Em 1897, o químico alemão Felix Hoffmann descobre uma maneira melhorada de sintetizar o ácido acetilsalicílico, aspirina. Em 1990, a sonda espacial Magalhães, da NASA, chega a Vênus. Em 1994, é lançado o satélite brasileiro Brasilsat B1. Em 2003, onda de calor de 2003 na Europa, a temperatura mais alta já registrada no Reino Unido, 38,5 graus Celsius em Kent, Inglaterra. Em 2014, 40 pessoas morrem quando o voo Sepah Airlines 5915 cai no aeroporto internacional de Mehrabad, em Teherã, Irã. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.